Então, queridos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à nossa série Reforma de Saúde, já na reta final. Para a semana já é o final. E dia 10 vamos fechar a jornada com um jejum geral, tá? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que esses 40 dias de jornada, de tanto físico quanto espiritual, porque nós estamos nos alimentando espiritualmente, que possamos continuar, né? Possamos continuar e que venhamos glorificar o Senhor no nosso corpo, nas nossas atitudes. E nesse momento eu passo a palavra à irmã Talinete, ela está conosco novamente. Irmã Talinete, bom dia. A irmã Bom Talinete, dia. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos presentes. Que bom Deus abençoe dia. todos. Bom dia. Hoje, Bom dia. Bom dia, né? hoje a irmã Nete vai falar sobre os condimentos. Quero até que ela conte aquela experiência dela da carne, né? Ah, tá. E com ela a palavra. Seja bem-vinda. Amém, irmã. Obrigada. É, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer um breve resumo de tudo, né? Porque são bastante coisa. Então, eu vou resumir aqui o que eu puder. Irmãos, falando em condimentos, temperos e condimentos. Então, aqui no livro de Ellen White, o primeiro, o Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 20. Então, nós vamos aqui observar no parágrafo 556, que nos diz assim: Hoje, sobre a demonstração de estimulantes e narcóticos, se acha classificados grande variedade de artigos que, conquanto usado como comida ou bebida, irrita o estômago, envenena o sangue e excita os nervos. Seu uso é um positivo mal muito muito procurado a excitação dos estimulantes, porque no momento são aprazivos e os resultados. Há sempre, porém, uma reação ou uso de estimulantes não naturais, tendo sempre ao excesso sendo agente ativo em promover a degeneração e a ruína. Nessa época de pressa, quanto menos excitante for a comida, melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picos e coisas semelhantes. Coisa semelhante irrita o estômago e torna o sangue febril e impuro. Então, nós aprendemos aqui que nós temos que ter cuidado com a alimentação. Tem um texto de Ellen White que eu esqueci de anotar aqui, que fala que na mão da mãe está a vida, a saúde e a morte da família. E se a mãe souber cozinhar, ela traz saúde e ela traz vida à sua família. Se ela não souber, ela vai trazer morte também à sua família. Baseado nesses textos, também a gente tem uma experiência muito forte. Conheci uma família, elas vieram no consultório, e, o que eu achei impressionante, irmãos, que todos tinham câncer. Toda a família estava cancerosa. E eu fiquei preocupada quando eu vi que todos. Aí eu conversei com uma moça que fazia parte da família, e eu falei, mas qual são a alimentação de vocês? Como vocês se alimentam? Aí ela foi falar. Aí uma coisa que me surpreendeu, que ela disse assim, nós gostamos muito de sazon. Nós usamos sazon em tudo, no arroz, no feijão, na carne, na salada. E cada um de nós tem a mania, ela disse, de colocar um sachêzinho do sazon no prato. Antes de comer, né, eles estão lá para temperar a comida. Aí eu falando com eles que o sazon estava sendo ali o carro-chefe para toda aquela enfermidade. Aí eu fui falar um pouquinho para ela sobre o sazon, o tanto que ele edifica o sangue, quanto que ele é prejudicial à saúde. Aí ela falou que todos eles um hábito deles era ter sazon na alimentação.
Então, a gente percebe que os temperos, condimentos, eles são muito prejudiciais à nossa saúde. E, principalmente, que a gente vai atrás da mídia, e a gente vai vendo aqueles comerciais bonitos, e a gente vai usando. Irmãos, e é interessante a gente aprender e saber que nem todos que aquelas pessoas que fazem propaganda de alimentos, de condimentos, de tempero, elas não usam. Por exemplo, quem faz a propaganda de suco artificial, ele não usa suco. Então, quem faz também essas propaganda, vamos supor, dos sazões, desses condimentos, eles não usam, porque eles sabem o tanto que tem, que são prejudicial à saúde. E nós temos que aprender, porque Deus, ele nos deu a luz para nós sermos iluminados. A gente buscar através da sua palavra, do testemunho, que a gente tem que aprender o que é correto. Então, quando nós misturamos, colocamos muitas misturas nos nossos alimentos, ele se torna uma doença, porque ele vai trazer febre ao nosso estômago, vamos sentir-se febril. Por isso que muitas das vezes, quando a gente vai, ou na nossa casa, ou quando nós estamos em grandes eventos, sempre as comidas traz dano à saúde. Porque tem tempero, tem condimento usado naquela alimentação que o seu organismo não está preparado para receber e ele não conhece. Então, para ele é corpo estranho. Aí acaba trazendo problema de saúde. Às vezes a pessoa vai para um lugar e nem participa da festa, porque está com problema de saúde, ficou doente ali no momento. Então, o que acontece? Muitas das vezes, para apresentar um bom prato com um bom sabor, aí o que, que a gente faz? E taca um monte de alimento, um monte de temperos, né? E cada vez mais, para que ele fique mais. Eu estou vendo que alguém está falando que está baixo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu microfone. E agora, melhorou? Sim, para mim tá ok. É porque eu estou vendo subir aqui as mensagens e alguém está dizendo que está baixo. Aumente o volume de vocês. Ai, até fugiu aqui meu raciocínio, só um minuto. Sim, quando nós fizemos mistura de temperos em uma só alimentação, nós vamos trazer realmente problema para o nosso organismo. O nosso estômago ele não foi feito para receber tanto condimentação de uma vez só. Conheci um amigo nosso que o tempero que ele colocava no arroz, ele não colocava no feijão e nem na torta. Então, ele tinha variedade de temperos e, de preferência, era usado 3 tipos de tempero em cada alimentação. Então, o básico que ele usava era no feijão, ele colocava alho, cebola e cheiro verde. E o feijão dele era uma delícia. E se ele fosse fazer a torta, ele colocava na torta era tomate e orégano e alecrim. Então, cada um desses, ele colocava um sabor. E a comida dele era tão deliciosa, a gente pensava que teria muito condimento, mas não tinha, era só os básicos. E o que, que a gente percebe com isso? Que nós precisamos aprender a fazer os nossos próprios temperos para que nós não possamos sofrer danos na nossa alimentação e também trazer problema de enfermidade para o nosso corpo. Pode ser uma experiência que o pastor me contou, que chegou na casa de uma irmã e a comida dela, né, principalmente o glúten, que é o famoso da nossa igreja, nosso povo, o glúten da irmã era totalmente diferenciado, né? Muito delicioso. E ele ficava, irmã, mas qual foi o tempero que você colocou nesse glúten que está muito gostoso? Eu já comi glúten em vários lugares, vários irmãos, mas não tem o mesmo sabor que esse tem. Aí a irmã enrolava para contar. Aí no final ele falou, irmã, não esqueça de me dizer qual o seu tempero do glúten. Aí ela disse assim, não, irmão, não precisa se preocupar, não, é fácil. Depois de você fazer aprontar o glúten, você tempera com caldo quinó. O caldo quinó é que dá esse sabor maravilhoso no glúten. Então a gente percebe, irmãos, que nós estamos indo pelo lado fácil. Então, quando fala caldo quinó, você pode ler lá no ingrediente do tempero que tem
pó de galinha. Então, são as gorduras, pele, que eles fazem trituração, ele faz aí para colocar nos temperos, para dar aquele sabor. Então, quando a Alexandra falou da experiência do tempero, eu acho que para alguns irmãos aqui, não sei se são os mesmos que estão aqui no grupo, mas eu comprei um tempero chamado, o nome dele é Curatudo, uma cidade nossa aqui do Brasil, não é aqui no Pará. Então, foi indicado pela esposa do irmão, e ela disse: irmã, é o melhor tempero que a senhora pode ver, pode usar. Tá bom, eu fui lá, comprei a primeira vez, só um pouquinho, nossa, mas eu achei maravilhoso mesmo. E eu voltei de novo e contei para minha cunhada, mostrei para ela, disse: nossa, é muito bom mesmo. Ah, quando você for lá, você compra de novo para mim, compra para mim que eu quero. Aí então eu voltei na cidade, comprei para mim, comprei para ela. Então, um certo dia eu estava fazendo a alimentação dos clientes da clínica e eu estava sozinha em casa e foi correndo para a minha cozinha e sempre eu tenho mania de tudo que eu vou fazer, estou pedindo a direção de Deus. Então, quando eu comecei a fazer o alimento, eu peguei a vasilha com tempero e falei: Senhor, abençoe essa alimentação, que dá esse sabor aos clientes, que venha produzir bom sangue para eles, que venha se sentir bem, que eles venham gostar. Fez a minha oração, né? Aí, quando eu fui levando a colher de tempero para a panela, na minha consciência falou muito forte: esse tempero tem carne. Aí, como eu estava bem agitada, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: meu Deus, eu estou ficando doido. Aí eu continuei ali e parei, fiquei pensando e falei assim: Senhor, se tu está falando comigo, me ajuda a descobrir como para me saber se esse tempero tem carne ou não. E aí a minha mente falou de novo: coloca o tempero na água, o que subir é carne e o que descer é o tempero. Aí eu falei: pirei de vez, né, no ditado popular, só comigo. Aí eu queria contar para alguém, mas eu estava sozinha. Aí eu voltei lá na clínica, no bebedouro, peguei do lado um copo descartável e eu coloquei 2 colheres de tempero na água. E foi para o meu tradicional, né? O cebola, alho e tal. Eu comecei a fazer minha alimentação. E quando eu me lembrei do tempero, eu fui lá ver de novo. Impressionante, irmão. A carne flutuou tudinho. E o tempero original estava tudo no fundo do copo. E eu fiquei muito preocupada. E quando os meninos chegaram e eu liguei para minha cunhada: amiga, esse tempero tem carne, não sei o qual, que carne é. E ela pegou e disse que não ia usar. Aí eu liguei para meu filho: filho, não usa, que isso aí tem carne. E até hoje eu tenho essa foto, porque como eu tirei uma foto para me mandar para minha cunhada, eu sempre guardei. E, irmãs, eu ia viajando outro dia, não vou dizer para onde, né? Então eu encontrei-se com uma irmã no transporte que eu ia, e a gente foi falando sobre alimentação, e falando sobre a igreja. Aí eu contei para ela essa experiência. Ela falou assim: verdade, mãe? Eu falei: verdade, eu vou mandar para você. Aí eu peguei, vi a foto e enviei para ela. E aí ela me fez uma pergunta de um tempero que eu não conhecia, ainda nem tinha visto. Ela falou assim para mim: e o que você fala do tempero pega marido? Olha o nome. Aí eu falei: misericórdia, esse aí eu não conheço não, mas eu posso verificar. Só que ainda não deu tempo para me ver no mercado, mas eu só vi na internet. Então, o tempero pega marido, ele é um tempero bem excitante, ele tem condimentos pesados, né? Pimenta, mostarda, e diz que é para agitar a alimentação da família. Então, irmãos, esses aí todos são prejudiciais à saúde, a gente tem que ter muito cuidado. Vamos aprender a fazer o nosso próprio tempero. Não é difícil, é só a gente ter mais um pouquinho de paciência, que tudo dá certo. O que acontece hoje, quando a gente vive nessa correria, a gente não tem tempo para fazer o que é saudável. E acaba entrando nas coisas que não é saudável. Que aqui a Eliade fala que os temperos mundanos, né, os condimentos mundanos, para trazer citação àqueles que comem. Aqui diz aqui mais.
A bebida alcoólica é estimulada pelo preparo de alimento condimentado com especiaria. Eu vi uma palestra há muito tempo que o palestrante disse que uma comida cheia de estimulante, como pimentas e outros temperos fortes, eles são uma porta aberta para o alcoolismo. O corpo vai pedindo algo mais do que aquilo que ele já tem, então algo mais forte, e ele acaba sendo prejudicial à saúde, porque a pessoa começa a sentir desejo de tomar bebida alcoólica. A gente percebe também, irmãos, que muitos dos nossos irmãos hoje já saíram da igreja e vivem numa situação deplorável, né? Vivem no alcoolismo. Mas muitas das vezes o culpado somos nós que estamos na cozinha, que fazemos nossos alimentos para a nossa família. Já vamos colocando os sabores a mais do que o nosso organismo precisa e merece. E aí acaba trazendo prejuízo à nossa família. O desejo de droga, de álcool, tudo começa pela cozinha, pelas nossas panelas. Então a gente tem que ter muita sabedoria em fazer os alimentos. Isso ocasiona um estado febril no organismo e vem sendo de bebidas, aliás-se à irritação. A Eliade fala aqui, em minhas a miúdas viagens pelos continentes, não frequentava restaurantes e caros restaurantes ou hotéis, pelo simples razão de que eu não posso comer o que ali é proporcionado. Os pratos são altamente temperados com sal e pimenta, ocasionando, é, ocasionado sendo quais intolerável. Esses pratos irritariam os delicados membros do estômago. Tal é a comida, é, tal é a comida comumente servida nas mesas da moda e das crianças. Seus efeitos e causas nervosismo e cria uma sede que a água não pode extinguir. Alimentos devem ser preparados da maneira mais simples possível, livre de condimentos e especiaria, e mesmo de indevida porção de sal. Aqui a gente vê que muitas pessoas ainda são muito irritadas, mesmo dentro da igreja, a irritação começa pela alimentação. Realmente, nos hotéis, nos restaurantes, a gente não sabe o que é usado. Por exemplo, tem irmãos que chegam no restaurante e ele come do feijão para frente, tudo, e você pode observar que tudo tem mistura. Dependendo do local e a tradição da cidade, do estado, a pessoa vai comer alimentos, animais no simples feijões. Por exemplo, quem viaja para o rumo dos ribeirinhos, como Belém, Cametá, Baitetuba, essa cidade, ela tem como tradição de usar carne no feijão. Mas se você quiser saber se tem carne, você falar assim, para alguém no restaurante, tem carne no feijão? Vai dizer, não tem não, porque ele não sabe que carne charqueada e a carne vermelha são carne, né? Então eles falam que não tem. Mas se você perguntar, tem charque no feijão? Eles vão dizer que tem. Então são carnes, né? E às vezes fala assim, não, mas não tem não, o garçom disse que não tem. Mas se você já comeu carne um dia, ao provar o alimento você vai saber que tem, porque você nunca perde esse hábito de conhecer quando tem ou não carne no alimento. E a gente tem que ter cuidado porque o arroz que tem mistura, eles têm que vem milho verde, azeitona, a cenoura, ele também tem frango picadinho e forte temperos para que eles possam ter mais sabor, que aquilo ali já foi requentado, né? Então já também é prejudicial à saúde. E nós sabemos que a irritação causada pela alimentação é muito grave, porque somos pessoas impacientes, incompreensíveis e intolerantes, porque os nervos estão todos aflorados devido à incitação dos condimentos. Então,
Então, quando você vê uma pessoa tranquila, calma, paciente, tolerante, você pode ver você pode ter certeza que ela mudou a alimentação dela. E principalmente os temperos. Como eu já contei aqui a experiência do jovem, né, que teve uma grande transformação na vida dele depois que ele mudou a alimentação. Então, nós aprendemos aqui que o condimentos, excesso de tempero no alimento traz irritação aos nossos nervos. Outra experiência de uma família amiga dos meus pais, que eles convidaram algumas pessoas para o almoço na casa deles e onde a minha irmã foi junto. E a dona da casa se sentiu tão feliz porque tinha muita gente na casa dela, os amigos. Então ela fez um tipo lá de um prato e ela colocou todo tipo de tempero que ela tinha na cozinha dela. Irmãos, o final foi interessante. Ninguém conseguiu comer a comida dela. Todo mundo teve que comer ovo com arroz, porque não conseguiram. Era muito, muito tempero que a comida dela perdeu o sabor do alimento original. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ao querer enfeitar demais, acaba estragando, né? Tem mais aqui um pequeno ponto que Leite diz aqui. E vejo em minhas viagens famílias inteiras sofrendo doenças em consequência de deficiência na cozinha. Raramente se vê em sua mesa pão saborosos e saudáveis, né? Então, devido à falta de cuidado da cozinheira ou da dona de casa, a gente sabe que vai trazer doença para a família. No outro caso aqui também, na parte 3 aqui do nosso estudo, fala sobre o sal. Não use sal em quantidade, evitai a conservas e condimentos, e comidas condimentadas. Serve-se de abundância de fruta e a irritações que reclamam tantas bebidas nas refeições desaparecerá em grande parte. Então, aqui ela está falando que se exagerarmos no sal, aí traz prejuízo à nossa saúde. Mas se trocarmos por frutas, também ela vai melhorar vamos supor, as bebidas. Se comermos frutas saudáveis, não vai pedir para tomarmos água. Mas se comermos alimento apesada no sal, ela vai pedir para tomar bastante água. Então, por isso que muitas pessoas tomam água junto com a alimentação, justamente devido por causa do excesso de sal. Ela diz aqui mais: como preparar o alimento de modo a ser não só apetitoso, como substancial. Não se deve subtrair ao corpo o que ele necessita. Ela diz aqui: eu uso sal e sempre usei, porque o sal, em vez de produzir efeito deletério, é realmente essencial para o sangue. Então, o sal tem que ser usado. Não devemos tirar da nossa alimentação. A gente percebe que, às vezes, as pessoas começam a fazer uma dieta saudável e começa a entrar no fanatismo. Tira sal, tira açúcar, tira tanta coisa, e depois o corpo vai ficando com problemas, né? Vai tendo enfermidade, porque está faltando o essencial. Vai tendo queda de pressão e outros problemas causados por falta do sal. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Então, temos que ter decência e ordem em tudo. Diz assim: procura ensinar nossa família a cozinhar segundo a reforma de saúde, tal como ela entendia, como... Sim, aqui está dizendo que um doutor ensinando as pessoas a cozinhar sem sal. Então, entendiam que sem o sal se tornou-se prejudicial à saúde. Em qualquer outro temperasse, né, a comida. Bem decidiu experimentar, mas, dizendo ela, fiquei com as forças tão reduzidas que tive de mudar e começamos ao método diferente, com grande êxito. Digo-vos isso porque sei que vos encontrais em real perigo. O alimento deve ser temperado de maneira que seja nutritivo. Não devia ser privado daquele que o organismo necessita. Uso algum sal e tenho sempre
Eu tenho sempre, porque segundo a instrução que me foi dada, dizendo ela aqui, me foi dada por Deus, esse artigo, em vez de ser deletério, é realmente essencial ao sangue. Os porquê e para quê disto, não sei, mas transmito-lhe a instrução segundo me foi dado. Né? Então, ela não sabia explicar o motivo, mas que ela estava transmitindo o que Deus passou para ela passar para o seu povo. Então, aqui nós estamos aprendendo e nós temos que botar em prática o que estamos para nos colocar em ordem o que nós estamos aprendendo, porque se só ouvirmos e não fazemos o que temos aprendendo, de nada vale, né? Aqui, para terminar, diz assim, ela fala aqui, achava-me uma vez em uma mesa com várias crianças abaixo de 12 anos. Foi servido carne em abundância. Então, uma menina delicada e nervosa pediu pixie. Entregaram-lhe um frasco de pixie misturado, ardente de mostarda e picante de outros condimentos. E disse ela, se serviu abundantemente. A criança era conhecida por seu nervosismo e irritabilidade de temperamento. E esse condimento ardente era molde a produzir tal condição. Então, a gente percebe que, como são as crianças hoje, elas são muito elevadas, muito irritadas, nervosas, e tem muitas crianças que ela manda nos pais, ela briga que quer, e o pai tem que dar. Por quê? Às vezes a criança é bem agitada e os pais pegam os salgadinhos e olha lá, vocês podem olhar aqueles salgadinhos do supermercado, que ele tem excesso de condimentação. Então, a criança é irritada, nervosa, e acaba trazendo prejuízo para a própria criança, se o pai não saber alimentar e nem cuidar da alimentação. Então, nós vimos aqui que essa criança ela já tinha a sua fama, né, de ser irritada. Mas qual era a causa? A gente viu ali que era por causa do alimento condimentado. E muitas crianças também, elas chegam elas vivem direto no médico, né? E é uma inflamação na garganta, no ouvido, gripe, é tanto problema de saúde que surge numa criança e os pais nem sabem que eles são a causa da enfermidade da criança. Vamos supor, o salgadinho que traz irritabilidade, tem um tipo de biscoito que ele tem no seu recheio, carmicochonilha, o que é recheado com morango não é morango, são um besouro que é criado em laboratório e aquilo ali tem o carmicochonilha. Os irmãos podem investigar o que é carmicochonilha, que lá vai dizer o que é. E se você ligar para o laboratório, eles vão explicar o porquê. Então, esse alimento para a criança, se torna irritante, porque ele vai trazer alergia à garganta da criança, vai sempre estar com problema de saúde. Quando chega a criança, sempre no consultório, o Edil sempre muda a alimentação da criança, porque ele sabe que já é o problema aí. E aí, com pouco tempo que os pais voltam no consultório, eles vão dizer, não, depois da alimentação, depois da consulta que foi feita aqui, meu filho mudou bastante. Então, não é porque ele consultou, é porque ele aprendeu ali, né, que a alimentação que ele estava dando para o filho dele era errada. Então, irmãos, no nosso meio ainda tem mãe que ainda tem coragem de encher o carrinho de salgadinho e dar para os seus filhos. Comprar todas aquelas coisas que tem no consultório, que tem no supermercado. Outro diz assim, não, é porque eu ainda não consegui tirar o leite, nem o salgadinho da minha casa. Mas é fácil, irmão, é só a gente aprender a fazer o iogurte de leite de coco, de leite de gergelim, de amêndoa, e fazer uma coisa gostosa que a criança gosta. Outra coisa, às vezes a gente faz a nossa alimentação, porque ela é natural, ela é saudável, faz tão sem tempero, tão sem sabor, aí fala, na minha casa ninguém gosta de arroz integral. Ninguém gosta de grão de bico, mas também, do jeito que é feito, ninguém vai comer mesmo. Então, do jeito que a gente faz um arroz branco, que ele se sente no paladar das pessoas saboroso, você pode fazer o integral, que fica melhor ainda, né? Porque o arroz integral ele tem a facilidade de pegar o tempero melhor. E não precisa ser tantos temperos. Então, a gente tem que aprender a cuidar do nosso corpo.
Irmão, nós estamos chegando à reta final desse mundo. Então, quando Deus quis tirar o povo de Israel do Egito, ele preparou o povo primeiro para poder sair. Então, o povo se alimentou de ervas amargas, o que? Se preparando ali para poder sair do meio do povo do Egito. Então, o povo de Israel foi iluminado. Nós também estamos passando hoje por esse momento aprendizado, aqui aprendendo conselhos sobre regime alimentar, para nós podermos nos alimentar direito, porque o nosso corpo, ele é para Jesus o santuário dele, o santuário do Espírito Santo. Então, ele está nos ensinando, porque se nós nos perdermos com tanto conhecimento, naquele grande dia não teremos desculpa, porque o Senhor está nos dando oportunidade de nos alimentar corretamente, de fazer exercício, o qual tempero nós temos que usar. Então, ele está nos mostrando tudo. E como a palavra de Deus diz através da Ellen White, os acontecimentos seriam rápidos. E está sendo rápido. 40 dias de estudo está sendo uma velocidade tremenda. E a gente pensa que vai demorar, a nossa participação aqui no grupo rapidamente já chegou. Então, a gente tem que ser rápido também em nos preparar, nos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde e de tudo que nós temos aprendendo aqui, possamos botar em prática. Eu fiz anotação aqui, se tem algum irmão ou irmã que queira anotar, eu fiz algumas anotações de temperos saudáveis que você pode fazer em casa, e às vezes a pessoa fica, mas o que eu vou colocar? São simples, irmão, principalmente aqui no nosso Brasil, né? Mas tem outros tipos de alimento de tempero, dependendo do estado também. Aqui, por exemplo, nós temos para nós o mais fácil, se vocês vão quiser anotar, para fazer um tempero saudável hoje, temos outra coisa. Por exemplo, aqui eu anotei cominho em grão. Porque se você comprar o cominho em pó, você está comprando cominho falso, porque usa tanta mistura que perde o cheiro e o sabor, né? Então, eu coloquei aqui o cominho em grão para você fazer o seu tempero, o louro, a folha de louro, o tomilho, alecrim, a salsinha, o coentro, a cebolinha, o manjericão. Irmão, tudo isso a gente pode ter em casa, a gente pode plantar, né? O açafrão, tem que comprar a raiz, porque também se você for comprar o do supermercado, também é falsificado. O açafrão, ele não é tão amarelo como está no supermercado. Tanto que se você comprar o amarelinho do supermercado e fazer em casa da própria raiz, você vê uma diferença muito grande, né? O orégano. Aí, se você for querer comprar também, fazer um tempero seco, aí você vai usar isso aí todo desidratado. Também já encontra no supermercado, se você quiser ele sequinho. A cebola desidratada, o alho desidratado. Irmão, você pode usar com sal grosso, né? Porque o sal refinado não é saudável. E tem também o sal marinho, mas a gente não tem certeza que ele é realmente o sal marinho, porque você sabe que no mundo que nós estamos hoje, a falsificação é muito grande, né? E a gente percebe que até mesmo entre os pequenos agricultores, eles falsificam as coisas, né? Então, não são só os grandes. Então, o açafrão, ele é falsificado. Então, melhor você fazer em casa. Então, o sal grosso, fica melhor você... Lá nos pacotinhos, ele já vem dizendo as gramas que tem naquele pacote. Então, você pode pegar 1 grama de cada um dos seus temperinhos e pode fazer o considerado, que a gente fala, sal de ervas. Então, ele vai dar um melhor sabor aos seus alimentos. E nunca deixar de usar os temperos tradicionais, que são sal, o alho, o cheiro verde. Não precisa, irmão, colocar tanto alimento, tanto tempero para dar sabor. O melhor sabor da cozinha é você fazer tudo com amor. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que essa manhã seja uma manhã de grandes bênçãos para todos e que realmente nós possamos ter aprendido de Jesus nessa manhã e possamos botar em prática aquilo que estamos aprendendo. E vamos fazer os nossos potinhos de tempero saudável. Pode fazer diferenciado. Irmãos, a internet, assim como ela tem coisa ruim, ela tem coisa boa. Eu assisti vários cursos de temperos que as pessoas fazem, temperos saudáveis. Então, o mundo também está mostrando para o mundo, mostrando para o próprio mundo que pode ter uma vida saudável, mesmo no meio da dificuldade. A correria não é a desculpa para nós fazermos o que temos feito até hoje.
Então, nós temos que lembrar que no meio do tempo que vivemos, e tudo corrido, mas nós temos que pensar que a nossa carreira é para ir morar com Jesus. Não podemos perder o foco, que aqui nós estamos de passagem. Então, nós temos que cuidar muito bem de nós mesmos, para que o Jesus possa se agradar de nós e possamos ser usados para ajudar outras pessoas. Estamos no momento de inverno, as doenças estão aí flutuando e a gente não pode estar pronto para recebê-los, né? Então nós temos que estar pronto para combatê-los. Nós somos soldados de Cristo, estamos que estar com a nossa armadura preparada. Que Deus abençoe a todos e um bom dia. Amém. Amém.